pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Hoje nós vamos começar falando sobre as funções inorgânicas, vamos dar continuação falando sobre os óxidos. Bom, o solo é formado por um número muito grande de substâncias, entre as quais se destacam os óxidos iônicos. Nós vamos mais na frente discutir o que seriam óxidos iônicos. Eles estão presentes em grandes quantidades nos minérios. Os óxidos eles são substâncias binárias, ou seja, constituídos por átomos de apenas dois elementos químicos, em que um deles obrigatoriamente, necessariamente, tem que ser oxigênio. O que isso quer dizer? Resumindo, os óxidos são substâncias binárias, ou seja, formados de dois elementos, em que um deles necessariamente tem que ser oxigênio, ou seja, óxido, oxigênio ligado a outro elemento. Tem exceção? Tem. Tem algumas exceções que são o quê? Os fluoretos de oxigênio, que são essas duas substâncias aqui. Elas são as únicas substâncias binárias com átomos de oxigênio que não é considerado um óxido. Nós vamos entender mais na frente porque essas duas substâncias elas não são consideradas um óxido. Nos óxidos, algumas características. O oxigênio ele sempre vai apresentar carga elétrica ou caráter parcial de número de oxidação menos 2. Vai ter algumas exceções? Vai. Nós vamos discutir mais na frente, mas vamos focar principalmente nessas características inicialmente. Os compostos binários formados de flúor e oxigênio, como os fluoretos, que essas duas substâncias que eu falei anteriormente, elas não são óxidos, por quê? O flúor é o elemento mais eletronegativo do que o oxigênio. Se o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio, essas duas substâncias não são consideradas óxidos. Nós vamos ver mais na frente que uma das definições de óxido seria o quê? Seria uma substância binária formada de dois elementos, em que um é o oxigênio, e o oxigênio tem que ser necessariamente o elemento mais eletronegativo. Nesse caso aqui dessas duas substâncias, o oxigênio não é o elemento mais eletronegativo. Se ele não é o elemento mais eletronegativo, essas duas substâncias, que são os fluoretos de oxigênio, elas não são consideradas óxidos. São conhecidos ainda também alguns óxidos de gases nobres, como os de xenônio, que é o trióxido de xenônio, e o tetróxido de xenônio, que eles são formados em condições especiais. Bom, a grande diversidade dos óxidos, ou seja, nós temos um número muito grande de óxidos, ele se deve ao quê? Ele se deve ao grande poder de combinação dos átomos de oxigênio com os átomos de todos os demais elementos químicos da tabela periódica, ou seja, essa grande diversidade, essa grande capacidade que o átomo de oxigênio tem de fazer combinação com os outros elementos da tabela periódica gera a possibilidade de termos um número muito grande de óxidos. Exemplos do que? Esses óxidos de minério, que seria a hematita, que é o trióxido de ferro, a pirolusita, que é o óxido de manganês, a magnetita, que é o tetróxido de ferro, tetróxido de triferro, o coridon, que é o trióxido de alumínio. Essas substâncias, e temos muitas outras que são consideradas óxidos, elas se devem a esse grande poder de combinação que o átomo de oxigênio possui. Temos o que? Exemplos de aplicação de óxidos comuns. Um dos principais aqui, eu coloquei 4 óxidos principais, e onde eles são localizados e a sua importância. É o óxido de cálcio. Ele tem larga aplicação aonde? Na construção civil, na purificação de açúcares, na agricultura principalmente. Na agricultura ele é utilizado como fungicida ou como um corretivo de pH do solo. Ou seja, esse óxido aqui, o óxido de cálcio, ele é considerado um óxido básico. Nós vamos entender mais na frente o que é um óxido básico. Por ele ser considerado um óxido básico com características básicas, ele possui o poder de fazer a correção do solo. Ou seja, você tem um solo que ele está ácido. Você vai utilizar esse óxido de cálcio para fazer essa correção, para deixar o solo mais básico, ou seja, aumentar a basicidade do solo, aumentar
a alcalinidade do solo. Temos mais o que? Temos o óxido de manganês, que era utilizado na fabricação de aço, combinado com outras substâncias, como desinfetante, secante, corante de cerâmicas e tijolos, entre outros. O óxido de ferro 3 ou trióxido de ferro. Ele é empregado onde? Na fabricação de pigmentos ocre vermelhos. Ela é uma cor parecida com a cor terra. E ainda é utilizado como um pó para polimento. Temos o que? O óxido de estânio. Ele é empregado na fabricação da folha de frande, de latas para condicionar alimentos, em soldas, como pó para polimento, entre outros. Ou seja, todas essas aplicações que eu acabei de falar para vocês são a grande utilização dos diversos óxidos que temos. Ou seja, o elemento oxigênio tem aquela grande capacidade de se combinar com outros elementos e formar diferentes óxidos. Partindo agora para uma definição especificamente que eu falei anteriormente para vocês, o que seriam os óxidos? Os óxidos, substâncias binárias, nas quais o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Essa é uma definição geral. Substância binária, ou seja, substância formada de dois elementos químicos, em que um tem que ser um oxigênio e o outro vai ser outro elemento qualquer da tabela periódica. Bom, a fórmula geral dos óxidos, eu vou explicar detalhadamente para vocês. Ela funciona como? Você vai ter que considerar um elemento químico E, de número de oxidação Z, e você vai lembrar o quê? Lembrar que o oxigênio tem número de oxidação -2. Essa é a fórmula geral dos óxidos. Esse E aqui representa o elemento formador, o elemento caracterizador, ou seja, que vai caracterizar, que vai formar o óxido. E esse mais E aqui é o número de oxidação desse elemento que está formando o óxido. Nós já sabemos que o número de oxidação do oxigênio é -2. Você só vai fazer aquela regrinha básica que eu passei para vocês, que é a regrinha do X, das ligações iônicas. Eu acho que vocês lembram que essa carga vem para cá, e esse que é o NOx do elemento formador, ou do elemento caracterizador, ou seja, do elemento que forma o óxido, vem para cá, e você vai formar isso. É 2OZ. Esse OZ, esse Z vai ser a carga do elemento formador, e esse 2 era o número de oxidação do oxigênio, que é -2 na maioria das vezes nos óxidos. Para alguns exemplos, adiante. Primeiro exemplo. O átomo de sódio com oxigênio, ou seja, um metal com ametal, você vai formar o óxido de sódio. Como é que vai? Qual é a carga do sódio? A carga do sódio é +1, do oxigênio nós já sabemos que é -2, então você só vai fazer aquela regrinha do X, vem 2 para cá, vem 1 para cá. 1 não precisa se colocar, fica necessariamente assim. Alumínio com oxigênio, se formando o óxido de alumínio, ou trióxido de alumínio. Como é que fica? Qual é a carga do alumínio? De qual família? Ele não é da família 3A, então o NOx dele vai ser +3. O número de oxidação do oxigênio nós já sabemos que é -2. Fazemos aquela regrinha básica. -2 para cá, vem o 2 para cá, vem o 3 para cá, formando o trióxido de alumínio. Acho que vocês perceberam que eu estou utilizando algumas nomenclaturas, alguns nomes diferentes para nomear os óxidos. Nós vamos entender mais na frente, quando nós tivermos a aula especificamente falando sobre a nomenclatura dos óxidos. Tá ok? Sempre que possível, nós devemos fazer o quê? Simplificar os índices. Vamos ver nesses dois exemplos. Temos o quê? O óxido de cálcio e o trióxido de enxofre. O óxido de cálcio é de qual família? O cálcio é de qual família? Ele não é da família 2A, então o NOx dele é +2. O NOx do oxigênio é quanto? -2 nós já sabemos. Quando nós fizéssemos aquela regra do X, que viria 2 para cá e 2 para cá, ficariam igual. Quando fica igual, o que é que você faz? Você vai simplificar. Lembra que eu falei naquelas últimas aulas? Você pode cortar o 2 aqui, cortar o 2 aqui, vai sobrar 1, vai sobrar 1. O óxido de cálcio. Esse
Outro exemplo aqui com enxofre e oxigênio é a mesma coisa. Qual é o óxido do enxofre? Mais 6. Do oxigênio, menos 2. Como é que você vai fazer? Vem o mais 6 para cá e o 2 para cá. Tem 2 e 6 aqui. Dá para eu dividir tudo por 2. Dividindo 6 por 2 daria 3. 2 por 2 dá 1. Pronto. Esse 1 aqui não precisa colocar. E fica o 3 aqui, formando o trióxido de enxofre. Vocês têm que lembrar, sempre que possível, nós devemos fazer o quê? Simplificar. Esses são alguns exemplos da formação de óxido. Exemplos de óxidos comuns. Esse óxido é o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, o dióxido de nitrogênio, o trióxido de nitrogênio, o óxido de ferro. Acho que vocês perceberam, como falei anteriormente, nesses exemplos aqui, que eu utilizei nomes diferentes para nomear esses óxidos. Ou seja, a nomenclatura. Mais à frente, em outras aulas, eu vou pegar especificamente falando sobre a nomenclatura dos óxidos, ou seja, como você nomear esses óxidos. Bom, os óxidos eles são classificados ainda quanto a ligações químicas. Eles são classificados em óxidos iônicos e óxidos moleculares. Vamos começar por óxidos iônicos. Os óxidos iônicos eles surgem a partir de quê? Da combinação de átomos de metais com átomos de oxigênio, dando origem a ligações iônicas. Por isso, eles são considerados óxidos iônicos. Mas vocês lembram, né? De modo geral, um metal e um não metal, eles vão se unir por ligação iônica. Por isso, esse nome, óxidos iônicos. Temos exemplos aqui. O óxido de zinco, o óxido de cálcio, o óxido de sódio, são exemplos de óxidos iônicos. Temos que lembrar, óxidos iônicos são formados a partir de quê? De um metal com não metal. A formação daqueles óxidos que eu acabei de falar para vocês, que é o óxido de sódio. Sódio é de qual família? Da família 1A, então o NOx dele é mais 1. O oxigênio é da família 2A, o oxigênio não. O oxigênio tem NOx menos 2, ou 2 menos. Você vai fazer só aquela regra do 2 para cá, e vem 1 para cá, formando o óxido de sódio. O óxido de cálcio é a mesma coisa. Vem o 2 para cá, vem o 2 para cá, você iria fazer aquela regrinha que você iria simplificar, iria cortar os índices, iria sobrar 1 e 1, pronto, formaria o óxido de cálcio. Óxido de ferro, a mesma coisa. Lembrando que o ferro ele tem diferentes números de oxidações. Esse ferro mais 2 aqui, para você formar um óxido com oxigênio, viria 2 para cá, 2 para cá, você faria aquela regrinha da simplificação, você iria cortar, sobraria 1 e 1, formaria o óxido de ferro. Esse ferro aqui que tem número de oxidação diferente desse ferro daqui de cima, que ele tem número de oxidação mais 3 ou 3 mais, formando com o oxigênio que tem número atômico, tem número de oxidação 2 menos ou menos 2, viria o 3 para cá, o 2 para cá, formando o trióxido de ferro. Bom, temos agora para os óxidos covalentes ou óxidos moleculares. Se os óxidos iônicos eles são formados a partir de um metal com um ametal, que é o oxigênio, os óxidos moleculares ou covalentes eles são formados a partir da combinação de elementos não metálicos com átomos de oxigênio, dando origem a substâncias moleculares. Acho que vocês lembram, né? Que os compostos moleculares são formados por átomos de não metais, ou semimetais, vamos dizer assim, unidos por ligação covalente. Temos que lembrar, são elementos não metálicos com átomos de oxigênio. Óxidos covalentes, elementos não metálicos com átomos de oxigênio, vai formar os óxidos moleculares ou os óxidos covalentes. Eles são unidos por ligação covalentes. Temos exemplos do que? O dióxido de enxofre,
o dióxido de carbono, o pentóxido de dinitrogênio. Essas nomenclaturas diferentes que eu estou utilizando, nós vamos discutir bem detalhadamente cada uma. Exemplos aqui de óxidos moleculares ou óxidos covalentes. Temos o que? O monóxido de mononitrogênio, que todas essas nomenclaturas, eu vou repetir novamente, a gente vai discutir detalhadamente cada uma, como nomear cada um desses óxidos, ok? Temos o que? O monóxido de nitrogênio, como já falei. Tem um dióxido de mononitrogênio. Tem o monóxido de dinitrogênio. O trióxido de dinitrogênio. Esse trióxido aqui vem de quê? Vem de 3 oxigênio que eu tenho aqui. E esse di representa que eu tenho 2 nitrogênio. Nós vamos entender detalhadamente. Não se preocupem, essa é uma aula introdutória. Temos o tetróxido de dinitrogênio, que tem 4 átomos de oxigênio, 2 átomos de nitrogênio. Temos o pentóxido de dinitrogênio, temos 5 átomos de oxigênio e 2 de nitrogênio. Como você pode perceber, há uma considerável variedade de óxido de nitrogênio. Essa diversidade também ocorre com outros elementos químicos, por isso essa diferente nomenclatura ou nomes para diferentes óxidos.